Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia Etc e Tal. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui com a minha companheira, A Tina. Tina Scotton, psicóloga. Eu sou a Thaís Rosa. E vamos lá para o nosso episódio de hoje. Pessoal, carnaval tá chegando. E aí a gente ficou pensando, né? O que o carnaval tem a ver com a psicologia? A gente pensou. E aí chegamos a um tema super bacana, que está falando sobre máscara, sobre fantasias. Então, será que as nossas fantasias têm a ver com quem nós somos, ou com quem a gente gostaria de ser, ou não significam nada, você escolhe aleatoriamente? O que vocês acham? E aí, Tina, o que você acha? Eu acho que tem tudo a ver com a gente. Pois Tudo a é. ver. É essa dicotomia que a gente vai falar um pouquinho das máscaras aí, né? Exatamente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o nosso episódio se chama Psicologia das Máscaras. Quem somos no carnaval? Então, para que a gente possa começar o nosso episódio, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre uma ideia bastante curiosa, né? As máscaras, elas têm um significado, gente, vamos pensar, milenar, né? Desde festas tribais, rituais, elas sempre foram usadas aí para representar algo além do que a gente é no dia a dia, né? Coisas que muitas vezes estão no nosso imaginário, né? Então, desde que o mundo é mundo, a gente fala que, por exemplo, na antiguidade, em algumas tribos, as máscaras elas eram usadas ali como, por exemplo, com entidades, com festas espirituais, aonde as pessoas usavam a máscara, mas não só por uma questão de aparência. Ela também era usada muitas vezes como representação, por exemplo, de força, de poder. Então, em algumas tribos, eles acreditavam que se você usa a máscara de determinada entidade, de determinada força da natureza, Uhum. ou, né, ou algum espírito, você assumia a essência Absorvi aquilo. daquele espírito, daquela persona, vamos chamar assim, É. né. Então, ela é muito mais do que só ali, só um acessório. E a gente tem também, no conceito lá de civilizações antigas, nos egípcios, por exemplo, os maias, eles usavam as máscaras como uma representação de força e poder, por exemplo, a máscara dourada de Tutankhamon. A máscara dele era usada para fazer essa ponte entre o divino e o mundo dos homens, vamos dizer assim. E eles usavam também máscaras funerárias. Essas máscaras funerárias, elas eram usadas para ajudar os mortos a fazer a passagem para o outro mundo. Ou seja, né, a gente pode ver aqui que tem um conceito infinito quando a gente fala de máscaras, né? E a psicologia também fala sobre isso. Vamos pensar, por exemplo, na teoria de Jung. Jung falava sobre persona. O que são as personas? Eu acho que são essas máscaras que nós usamos no dia a dia para representar coisas, Uhum. né. Então, assim, eu uso uma persona, por exemplo, no trabalho, será? Será que eu uso uma persona com a família? Ou seja, são representações ali que a gente vai usando no dia a dia, que tem a ver, com o nosso papel social. Então, o Jung trazia um pouco disso, que a gente fala aí também sobre a questão de figuras, por exemplo, universais, que estão ligadas ao inconsciente coletivo, né. Então esse é um conceito que ele também já é explorado, né. Tem também um outro conceito, vamos pensar, vai, no Freud, por exemplo, né, o que o Freud poderia falar sobre isso? Eu fiquei pensando, falei: "Nossa", né, porque o Freud acho que na época dele ele não falava do carnaval, né, Tina? Acho que não. Mas já tô imaginando ele no Abre Alas, né, Não é? Thaís? Ia ser interessante. Pois é. Imagina. Eu fiquei pensando, o que Freud diria sobre isso, né? Se a gente pensar no Freud, talvez ele colocasse aqui a questão, dos desejos reprimidos. Porque no carnaval, o que a gente imagina? As pessoas saem fazendo festa, alegria, euforia, vestindo fantasias das mais diversas. Tem até um meme na internet, não sei se vocês já viram, que tem o Freud falando assim: "Vamos levar o Id para passear". Você já viu esse meme? Eu acho que é exatamente sobre isso que ele ia falar, que no momento do carnaval, como tudo a gente meio que pode dizer que é permitido, dadas as devidas proporções, né, a gente não pode também sair por aí fazendo coisas, vamos dizer, criminosas, talvez, né, ou Se colocando questões em risco, né? né,
Mas é um momento em que você solta, vamos falar, solta os bichos, né? Galera, solta os bichos. E neste momento, a gente está deixando ali, talvez, um pouco desse nosso superego de lado, que é esse lado mais repressor, o nosso ego, que é o mediador, e botando o id para fora mesmo, né? Então, acho que é o momento em que a gente coloca os nossos desejos reprimidos para fora, onde a gente pode, de repente, ser algo que a gente não consegue, às vezes, ser no dia a dia. Então, quando a gente pensa nas fantasias, nas máscaras, acho que elas trazem um pouco desse conceito, né? E acho também que a gente pode pensar nos desejos ocultos. Quais são os desejos ocultos que eu consigo colocar para fora nesse momento? Você, Tina, já teve uma fantasia que você falou assim: eu vou me fantasiar de tal coisa que você acha que tem a ver com você? O que você acha? Acho que já aconteceu em várias situações, assim. Geralmente tem coisas, eu sempre gostei muito de histórias de vampiros, então geralmente as minhas primeiras fantasias que eu usei, né, em Halloween, essas coisas, eu lembro das festas, sabe do que tinha? Do Fisk, de inglês? Eu ia Sei! com a amiga, a gente fez uma capa maravilhosa, então a gente colocou dente, sangue, tinha todo, né, aquele, então assim, eu acho que eu iniciei, nunca fui muito chegada em carnaval, para falar a verdade. Então acho que o início mesmo foi no começo da minha adolescência, foram que eu tenho essa lembrança de vampiro, mas aí vem aquilo, né, era algo que eu gostava, né, que Uhum. eu que é o mundo da fantasia mesmo, né? Vampiros não existem, acho que não, né? Até onde a gente Até a sabe. gente sabe, não, apesar que tem umas pessoas aí que tomam sangue, mordem os outros, aí Não é? acontece. Tem os Tem vampirescos, uns né? vampirescos assim, mas foi uma coisa que eu sempre gostei e eu acho que era o momento de colocar esse desejo, né, de vivenciar isso de alguma forma. Então a festa do Halloween veio para isso para mim, né? Uhum. Então, eu acho que foi a primeira representação minha assim que eu tenho na lembrança de uma fantasia. Entendi. Eu, não, eu fico tentando lembrar, assim, de fantasias que eu já usei, né, quando eu fiquei pensando sobre isso. E eu gosto muito de bruxas. Adoro as bruxas. Dizem que não existem, né? Mas não sei. Vai que, né? Aquela famosa história, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas E existem. elas estão ali, né, com os vampiros, né? É, Lembra no Vampire Diaries que tinha, né, as sim. bruxas, os lobisomens, os vampiros, tudo junto ali? Pois é, pois é. Eu tenho até hoje, gente, fantasia de bruxa, porque eu adoro bruxa, história de bruxa. Mas aí, se a gente pensar nessa conexão do que isso diz sobre mim, talvez por uma coisa da mágica, do poder, talvez. Eu gosto muito, por exemplo, de coisas ligadas à natureza, coisas ligadas a pedras, às Os ervas, a elementos, né? chás. Tem tudo a ver com isso. Então, olha como isso fala sobre mim, né? Então, eu fico aí, uma pergunta para vocês de casa. Quais são as fantasias que vocês já usaram no carnaval? O que será que elas significam? Né? Ah, eu já me fantasiei também, sabe do quê? Dos anos. Como é? 50? É aquelas que usava as bolinhas, Os anos roupa de. Era 50. 50. Uhum. Gente, eu adoro essa época. Então eu me fantasiei já disso também. Olha como fala, né? Anos 50 e 60, né? Que pega um Nossa, pouco do adorava, poá, achava né? linda aquela coisa de poá. Eu já usei uma fantasia. Eu tenho uma foto que eu amo, que eu tenho guardada até hoje por causa disso. Eu lembrei, eu fui melindrosa também, que aí é nos 20. Isso eu lembrei também. Eu fui uma vez no aniversário de uma amiga vestida de melindrosa, Uhum. né? Com aquela piteira, Aham. sabe? Com o cabelinho assim, com aquele olho mais esfumado. Fui Uhum. também, lembrei agora. Teve Que isso você acha também. que isso significa, Tina? É só Porque uma. a melindrosa, não, eu acho que tem muito a ver comigo. A melindrosa, ela era uma mulher que elas sempre se mostravam um pouco magras, né? Assim, elas eram totalmente magras, então não mostravam muito o seio, tudo. Não tinha essa coisa da definição de homem e mulher. Uma coisa meio Uhum. andrógena, que para a época chocava. Elas ficavam na noite, né? Elas eram muito intelectuais, elas eram assim subversivas para a época. Então acho que Uhum. tem tudo a ver comigo, né? Um pouco isso, né? Imagina uma mulher naquela época num bar fumando, falando de coisas que eram do homem, né? Então acho que Aham. tem um pouco a ver comigo assim também. Anos 20, né? Vamos pensar isso. Verdade. Olha só, tá vendo, gente? A gente compartilhou aqui com vocês algumas das nossas fantasias para vocês aí pensando, né? O que será que as minhas fantasias representam? Mas é isso, além da questão, claro, né, dos nossos desejos reprimidos, daquilo que
tem da minha personalidade, talvez uma parte minha, também tem a ver com um outro, né? Você conseguir se colocar talvez no lugar do outro, ou ser uma outra pessoa diferente. Thaís, eu lembrei de uma coisa aqui, vou te entregar no podcast. Para Ai, meu quem não Deus. sabe, O quê? Thaís fazia a dança do ventre. Falei. Fantasia também, porque você usa, né? Você está com uma roupa para fazer isso. O que para você representava isso? Não sei, veio agora na minha cabeça. Então, você sabe que isso foi muito claro para mim no momento em que eu decidi fazer essas aulas. Eu quase me formei bailarina, gente. Vocês acreditam nisso? Ó, revelando, hein? Ó, revelando, adoro. Revelações de Eu última hora. adoro entregar a parceira aqui. Então, nessa época, eu gostava, era uma época que eu ia muito pra academia, eu malhava pra caramba e tal. E por incrível que pareça, eu acho que naquele momento a minha cabeça foi, eu preciso trabalhar mais a minha feminilidade. Porque eu gostava daquela coisa meio, eu sou meio agressiva, assim, às vezes no meu jeito de ser, e eu achava que a dança do ventre me traria esse lugar de mais sensibilidade, de mais leveza, de mais feminilidade. Foi por isso que eu escolhi. Você acredita? Porque eu era maromba, aquelas que puxavam ferro, sabe? Quem não sabia agora sabe. Agora já sabe, né? Gostava mesmo ia lá pro Como que é campeonato aquele de lá? musculação. Arquivos confidenciais, não é? Arquivos confidenciais. E foi uma experiência muito legal, porque também tem essa conexão com o corpo, com esse meu lado mais feminino, e foi por isso que eu escolhi a dança do ventre. Aí, ó. Tá vendo? Tô falando pra vocês, gente, que tem tudo a ver o que a gente escolhe. Vocês acham que não? Tá Tem vendo? um porquê de tudo aí, né? Tudo tem um porquê. Dá pra né? refletir, então. Muitas reflexões sobre isso. Às vezes a gente não admite, né? Que às vezes admitir determinadas coisas pode ser. Vamos pensar, por exemplo, voltando para a história do carnaval. Às vezes eu me fantasio de alguma coisa que, pro mundo, né? Para as pessoas, pro social, pode ser vergonhoso. Mas no carnaval, tá tudo bem. Tem uma abertura para aquilo. É como se naquele dia fosse permitido. Exato. Eu falo que baixa a repressão e sai os impulsos. Ó, o id por aí. O id indo né? passear novamente. Né? E aí a gente pensa aqui também, né, gente, na questão da liberdade de você poder ser uma outra pessoa. Né? Que é o que a gente está falando aqui. Imagina o seguinte: no dia a dia de trabalho, por exemplo, festa de trabalho. Né? Às vezes algumas empresas fazem, né? O dia da fantasia, quando chega no carnaval. Exemplo. Você geralmente no seu dia a dia de trabalho você é todo sério, né? Você é uma pessoa ali, sei lá, um diretor, né? Terno, gravata. No dia da fantasia, geralmente essas pessoas podem ir fantasiadas de alguma coisa, por exemplo, cômica. Um personagem que todo mundo fala assim, nossa, mas fulano fantasiado, sei lá, vou usar uma fantasia aleatória, de palhaço, uma pessoa tão séria. Será que ele não tem esse lado dentro dele, do cômico, do engraçado, do divertido? Né? Então, no dia do carnaval, você pode. Né? Ou então também pode ser uma crítica social. Quando a gente vê, por exemplo, na mídia, na rede social, questões relacionadas à política. Não tem pessoas que se fantasiam de político, se fantasiam às vezes de algum artista. Pode ser. Quando é político, geralmente é crítica, né? Geralmente está relacionado a isso. É uma forma de protesto, por exemplo. Né? Um artista que você admira, de repente tem uma parte ali da vida desse artista que você gostaria de vivenciar, talvez. Ou às vezes pode ser pura admiração, né, gente? Porque também aqui a gente não está dizendo que tudo, nossa, tem um contexto super profundo e psicológico. Às vezes é só porque você admira. Né? Como diria Freud, às vezes um charuto é só um charuto. Né? Mas a gente achou bacana a gente pensar um pouco sobre essas reflexões, né, do que isso pode estar representando. Então, como eu falei, né, a gente pode estar ali representando um outro, né, trazendo uma parte desse outro que eu gostaria de ser. Né? E o carnaval acaba reduzindo essas inibições sociais e aí a psicologia, a gente até chama isso de desinibição, né, que ocorre em contextos, por exemplo, onde a gente se sente mais seguro e também para que a gente possa ser espontâneo. Né? Porque que nem você fala do seguro, né? Se a gente pensar, vamos pensar na pandemia e o uso da máscara. A gente usava a máscara por uma questão de segurança, para nós mesmos, para os outros, né? E aí aconteceu um fenômeno, né? A gente nunca tinha tido uma pandemia mundial dessa forma. Então, teve um fenômeno que a gente começou, principalmente a parte da psicologia, começou a aprender a lidar, que é o pós-Covid,
e a retirada dessas máscaras, e a gente vendo como muitas pessoas continuaram usando essa máscara para proteger, né? Usando essa máscara de um escudo de alguma forma, né? Uhum. Então, olha essa representação ainda de proteção para outras coisas e não necessariamente para uma doença, né? Vinha para uma série de coisas, para não ser incomodado, para não ter uma pessoa perto, ou porque tem alguma parte do rosto que não gosta, né? Ou Uhum. porque não deseja falar, porque tampa a boca, eu não desejo me comunicar. Vem de várias formas, né? Verdade, verdade. E aí, né, agora que você fez essa analogia, é muito interessante, né, pensando nesse ponto de vista da máscara para proteção. E aí, se a gente pensar nas fantasias de carnaval, nas máscaras que a gente usa, tem tudo a ver. Em que sentido? Porque a máscara, ela protege você, porque você não tá no carnaval, então eu Não está sendo posso, identificado, né? Não posso, exatamente, eu me escondo me ali, escondo. mas eu consigo revelar ao mesmo tempo uma parte de quem eu sou, É. ou do que Sabe, eu gostaria, mas né? sabe aquele filme? Agora me veio isso, aquele filme do O V de Noite de Vingança? Crime? O V de Vingança é uma, mas aquela Noite de Uma noite de Crime? crime. Porque apesar daquele dia ser possível, né, você cometer o crime na 12 horas, mesmo assim eles não mostravam o rosto. Lembra que Verdade. eles punham as máscaras? Tanto que tem as máscaras no Halloween, um monte, eu tenho uma em casa de um Uhum, deles. Então, assim, olha a proteção ainda de depois que as 12 horas acabasse, você não ser reconhecido, né? Um uhum, criminoso usa aquela meia, usa uma máscara, né? Porque precisa uhum. se proteger de algo, né? Ou criminal, né? Ou de algo que ele tem medo. Então, acho bem Uhum. interessante. Ó, dá pra, né? É verdade, tem tudo a ver. Porque eles tinham 12 horas para pôr o bicho para fora ali, né? No filme, que podiam Exato, matar pessoas, né? exatamente. Cometer crimes. Pois é, então, né? Agora pensando no carnaval, essas máscaras, elas revelam. Nesse caso, eles usam a máscara para se proteger, mas e revelar esse lado Ao mesmo agressivo, tempo. esse lado subversivo, violento, socialmente inaceitável no dia a dia. Mas como eu disse, carnaval, alegria, euforia, eu posso ser quem eu quiser. Uma parte minha e uma parte daquilo também que a sociedade talvez reprima. Mas porque que nem você falou um pouco do ponto de vista da psicanálise, eu super concordo também, eu acho bem legal, não foge muito do que é na Fenô, né? Uhum, E por que que vem as fugas, né? Que a gente tem, né? As fugas, né? Porque realmente, quando a gente tem o lado bom e o ruim, né? A gente tem o feliz e o triste. A gente lida o tempo todo com a dicotomia, que foi o que eu falei no começo, né? Tem tudo a ver com a gente. Nós somos seres dicotômicos. A gente não está sempre feliz ou sempre triste. A gente não está sempre bonzinho, né? A gente tem nosso lado mal também. Nós temos sentimentos bons e ruins. E às vezes, para a gente não se dar conta que a gente pode ser o bom e o mal, né? A gente vai fazer o quê? Uma dissociação disso, né? A gente uhum, tenta dissociar, nos proteger. Mas na realidade, quando a gente integra as nossas partes e as compreende, aí sim a gente começa a ter uma vida psíquica mais saudável, né? Os problemas acontecem quando a gente dissocia, porque daí vem culpa, vem traumas que a gente quer esquecer, uhum. então tem um porquê, né, de uma proteção. Então tem um pouco esse lado aí, né? O anjinho e o demoninho sempre aqui, né? Tum, 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 tum. Exatamente, Que exatamente. essa é a visão da Fenô, mas que tem tudo a ver com a Sim, sim, psicanálise. tem É tudo a ver. formas diferentes de se falar, mas é a mesma coisa. Verdade, tem toda a razão. E tem essa conexão também com aquele ideal, né, como a gente está falando agora, né? A conexão de quem eu gostaria de ser, por exemplo, né? Então, quando a gente escolhe, por exemplo, se fantasiar de princesa, de herói, figuras engraçadas, né? Então, a gente está se conectando ali com o que eu estou dizendo para vocês que é esse eu ideal, ou como diria o nosso famoso Freud, né? O ideal do ego, né? Que ele descreve isso como uma imagem mental de quem desejamos ser e no carnaval, esse ideal ele pode se manifestar de maneira simbólica, aonde eu posso ali me fantasiar com questões que estão representando a minha liberdade, ou então poder, como a gente falou, por exemplo, uma figura pública, um artista, a sedução. Então, essas fantasias elas são mais do que brincadeiras. A gente está falando aqui também de reflexões de coisas que nós aspiramos e estão ali muito no nosso íntimo, né? E aí eu fico aqui pensando, né? O que cada fantasia representa?
Eu fiquei pensando sobre isso. Aí eu fiz uma pesquisa, gente, para falar aqui para vocês de algumas fantasias clássicas que a gente usa no carnaval, né? E que podem falar sobre vocês. Então vamos ver se vocês se identificam. Então, por exemplo, como eu falei, super-heróis e heroínas. O que isso traz? Quando eu penso num super-herói, eu imagino uma coisa de força, de poder, de coragem, coisas que muitas vezes a gente tem os heróis do dia a dia, né? A gente vê tanta gente fazendo práticas de ajudar pessoas, de salvar pessoas, mas quando eu coloco, sei lá, Superpoderes, né? superpoderes, né? Que nem a história da bruxa que eu comentei pra vocês, tinha os poderes mágicos, aqui o super-herói ele tem uma força sobre-humana, muitas vezes, ou uma super habilidade, né? Porque o Batman não tem, né? O Superpoderes. Batman, ele tem um super cofre. O superpoder Aí dele é esse ele, aqui. né, aquele carro, a Batcaverna, né, a tecnologia toda, né, ele tem essa... Exato. Na realidade, eu acho que o Batman, ele tem um poder, né, de unir os heróis, né, eu acho que o superpoder dele está ali na união dos heróis, né. Verdade, verdade. Ele Então, é o que lá conversa, ele vai chegar. Exatamente. Então, os heróis têm a ver com isso, com força, com coragem. E aí eu falei do Batman do superpoder, mas o superpoder dele é o dinheiro. Porque dinheiro traz poder. E eu acho que o Né? poder mesmo de conciliar, de persuadir, ele Sim, tem ele isso, era né? persuasivo, Ele misterioso, tem um mistério, né, do Ele Batman. tem, né? E ele encanta, né? Ele tem Uhum. todo aquele mistério dele lá, que eu acho que faz a diferença, né? Exatamente. Isso serve tanto para os super-heróis como para os vilões, né? Os vilões, por exemplo. O que será que representa uma fantasia de vilão? Vou me fantasiar, sei lá, do Pinguim. A gente tá falando do Pinguim, agora eu lembrei. O Pinguim, por exemplo, como que era a personalidade dele, né? É aquele meu lado sombra, talvez? É, o Coringa com a sua fantasia, né? A boca, né? Que tem uma representação dele aí também, né? Do louco, né? Que tem o louco, né? Exatamente. O palhaço e o louco. É verdade, né? Palhaço e o louco. Palhaço e o louco. Agora vamos pensar aqui nos animais. Animais, então a gente tá falando de onça, borboleta, de gato. Eu me fantasiaria de cachorro. Acho que eu vou me fantasiar de cachorro, O gente, que nesse representa carnaval. para você? Ai, gente, aí eu lembro da minha Nina. Pra quem não sabe, eu tenho a Nina, minha Shih Tzu, maravilhosa. E a Nina é a minha melhor companhia. Eu falo que é o amor da minha vida, né? Acho que eu nunca falei dela aqui, mas eu acho que é a minha fantasia de Shih Tzu. Entendeu? Porque aquilo ali é a representação pura do amor pleno, do amor puro. Entendeu? Porque, bom, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela minha cachorra. Eu acho que ia ser de cachorro. Acho que vai ser a fantasia desse ano, Tina. Eu não sei ainda, não escolhi a minha. Você tem que ser de gato, porque quem não sabe, Pode a ser Tina é da Rindy gateira. da Aisha, é verdade. É, gateira, você. É. Então vamos Eu pensar, sou né? felinista. Eu tenho até meu chaveirinho. Felinista. Felinista é muito Eu bom. sou, adoro. Então, quando a gente pensa nos animais, eu acho que tem essa coisa da liberdade. Tem a ver com essa conexão com os nossos instintos mais profundos, naturais, animalescos, a depender aí do tipo de animal que a gente escolhe. Ou porque a gente ama, de repente, os nossos bichinhos também. Anjos e demônios. Gente, essa aqui é muito comum no carnaval, a galera se fantasiar, né? E aí você vê uma dualidade. Porque quando a gente pensa numa fantasia de anjo, a gente tá falando da pureza, a gente tá falando da leveza, da questão da proteção, de algo superior, de algo divino, que é uma parte talvez sua, ou uma parte que você gostaria. Pode ser, né? Se conectam com essa questão da perfeição. Porque quando a gente pensa em anjos, em deuses de modo geral, pensando nos deuses, a gente não está falando de um ser que tem um poder supremo e que é perfeito. Então é o meu desejo, talvez, de perfeição ali aparecendo? Talvez. O que vocês acham? Bota aí nos comentários o que vocês acham. Demônios. Aí o demônio é o contrário, né? É aquela figura subversiva, a rebelde, aquele lado mais instintivo, O o que lado pode tudo, né? Exato, dos meus desejos mesmo reprimido, né? A gente fala, por exemplo, para quem conhece, né? Quando a gente fala de questões espirituais, por exemplo, no tarô, em algumas
mas fala, algumas culturas, vamos dizer assim, o demônio tá ligado com essa questão, às vezes da sexualidade também, Dos né? desejos, né? Daquela coisa mais terrena, mais carnal, Sim, os desejos né? mais obscuros que a gente fala, né? Aquilo que tá ali Exato, escondidinho, mas que vai vir à tona a qualquer momento. exatamente. Então, o demônio pode estar relacionado a isso, né? Os pecados, né? Porque a gente fala, o pessoal fala carnaval é festa da carne, né? Então, os pecados ali podem ser colocados todos para fora, né? Posso fazer, de repente, pensando em outras culturas que enxergam, né, a figura do demônio como mal, será que eu posso colocar o meu lado mal para fora nesse momento? Ou o meu desejo de colocar? O demônio pode já ter a ver com isso também. Então a gente está falando aqui de duas figuras que são duais e que falam tanto da questão da transgressão como da questão da virtude, né? Então no carnaval isso tá tudo bem, no carnaval isso é aceito e tá beleza, né? Agora a pergunta que não quer calar, né? Será que eu preciso esperar o carnaval para integrar esses meus dois lados? Como você falou sobre a integração do meu lado bom, do meu lado mal? Aceitação, né, de que somos imperfeitos, né, mas que a gente pode, de alguma forma, lidar com isso de forma saudável, né? Uhum, Logicamente que tem questões aí que a gente já fez vários podcasts aí, né, sobre psicopatia, psicoses e outras coisas aí, mas aí a gente está falando de transtornos, né? A gente está falando de patologias que aí a gente não consegue esse equilíbrio, uhum. né? Mas pessoas ditas como, não gosto de usar a palavra normais, mas que isso esteja mais em, né, Em em equilíbrio, né? Mais equilíbrio, né? Está saudável. dentro do que é saudável ainda, sempre tentar o equilíbrio dessa dicotomia que a gente tem de sentimentos, de lados, de máscaras aí, né? É muito importante, porque isso ajuda demais a você ter uma vida muito mais equilibrada e saudável, Sem sombra de né? dúvidas. Então, acho que essa é a ideia. Muito bem. E aí, gente, vamos pensar agora também sobre a questão dos blocos de carnaval, das escolas de samba, né? Que você tem ali a possibilidade de sair dentro de um grupo. Então, pensando no termo de dimensão coletiva, o carnaval propicia isso também, né, Tina? Sim. Você consegue ali, de alguma maneira, participar de algo maior, ter a sensação de pertencimento a um grupo. Então, o momento que você escolhe, de repente, um bloco ou uma ala, né, ala dentro das Isso, o escolas de bloco samba, mesmo né? de rua ou as alas, né, elas estão Exato, meio que tudo parecidos ali, né. exato. É uma forma, acho que, de repente, de diminuir essas diferenças individuais. Elas vão desaparecendo ali naquele momento do bloco. Tanto é que, se você olhar, você tem uma mistura de pessoas de todos os tipos de raça, todos os tipos de poderes aquisitivos ali. Então, essas diferenças individuais, elas vão ali meio que É. diminuindo, meio que caindo por terra, vamos chamar assim. Aonde todo mundo ali, né, por causa da música, por causa da folia, por causa das fantasias, do espírito de pertencimento se conectam. Então, acho que tem um pouco disso Une também a da sintonia dimensão. com a sincronia, né, que nem na bateria, se a gente Exato. pensar a bateria da escola de samba, né, cada um tá Uhum. com um instrumento ali diferente, mas tem que ter uma sintonia, uma sincronia para ganhar nota 10 da bateria, né. Aham, Tem exatamente, isso. exatamente. Então, acho que nesse momento a gente consegue também enxergar um pouco do desejo, da necessidade que as pessoas têm de fazer parte de algo, fazer parte de um grupo, né? Ali se conectar por coisas que a gente pode dizer que são semelhantes, que é essa Sim. alegria, que é essa euforia, que é essa É, liberdade. porque você às vezes usa máscara para ter aceitação, né? Naquele momento, quando a gente fala de blocos, tudo, pertencimento, aceitação, tem tudo a ver com isso, né? Sem sombra de dúvidas. E nesse momento em que você está ali no grupo também, Tina, o Freud ele tem um texto que é Psicologia das Massas. Não vou lembrar É esse, acho que é isso livro, o mesmo. nome do livro. Deixa eu ver se tem aqui, acho. Psicologia das Massas e Análise do Ego, gente. E ele explica que num grupo, as pessoas elas podem experimentar essa sensação de unidade que diminui as barreiras individuais, permitindo maior liberdade de expressão. Então, é sobre isso que eu acabei de dizer. Ali você diminui essas barreiras e é onde você pode, de alguma maneira, colocar ali algumas coisas para fora. Então, pensando no carnaval, ele permite isso também, né? Então, vejam, gente, né? Um tema super simples, vamos pensar assim, quando a gente pensa em máscaras, mas olha quanta coisa, Tem tudo a ver com a psique né? humana, né, Thaís? Exatamente, como elas trazem ali várias perspectivas quando a gente pensa no carnaval, que não é só a festa do samba, da mulher, né?
da sexualidade, o quanto essas fantasias, essas máscaras podem falar um pouco sobre você. Então, eu gostaria que vocês comentassem aqui, colocassem aqui no nosso vídeo, qual é a fantasia que vocês pretendem usar agora nesse carnaval de E 2025. pensando nas reflexões que fizemos aqui, né? Porque a sua fantasia Exato. fala de você. E aí, o que você quer dizer com a sua fantasia, né? Exatamente. Dizer ou esconder. Exato. Ou quem você gostaria de ser? Exatamente. Muito bem. Então, gente, eu gostaria aí de agradecer a participação de vocês, agradecer por terem assistido mais esse vídeo. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Aproveitem para contar para a gente aqui o que vocês acharam do episódio. Compartilhem com quem vocês acham que vale a pena. Dê o seu like, ative o sininho. Tina, quer deixar algum recado? Não, você já falou tudo, tá ótimo. Então, aproveitem o carnaval, mas não esqueçam dessas reflexões que nós trouxemos aqui. Um beijo, gente, e até o próximo episódio. Até.